qual foi a experiência que você viveu com cavalos de transformação que te marcou mais ao longo desse tempo todo que você trabalha com cavalos? Escolher uma é desafiador, mas teve uma que foi resultado muito rápido e essa me marcou exatamente por isso. O meu trabalho ele é bastante conectado com pai e mãe. Eu trabalho muito pai e mãe. E essa paciente, ela foi e começou a falar, eu não sabia a história dela, né, porque a gente não sabe a história da pessoa. E quando eu comecei a falar da importância dela se conectar com o pai e com a mãe no coração dela, não quer dizer que ela tem que conviver com esse pai ou com essa mãe, ela me disse, eu já sou muito próspera e eu não preciso me conectar com meu pai, eu não tenho pai. E eu disse para ela, você tem pai, porque a partir do momento que você está aqui viva, existe um pai. Pode ser que não seja o pai que você gostaria, mas você veio de um pai. Mas tá tudo certo, porque eu não vou falar pra pessoa, você tem que, né? Eu falei, é um processo, mas eu vou te passar o que é. Bom, e ela disse, até a minha mãe já falou pra me conectar com meu pai, mas eu não quero. Eu falei, mas você não precisa se conectar, mas você só precisa entender que você veio dele e acolher o seu pai no seu coração. É sobre você, não é sobre ele. E ela tinha, a mãe dela engravidou dela e uma outra pessoa engravidou também. Juntas, né? E esse pai assumiu essa família e a família dela não. E ela viu esse pai na rua de cima da casa dela, dando atenção para a irmã, que tem a mesma idade que ela, porque as duas mães engravidaram juntas. E vendo aquilo, e o pai nunca nem olhou na cara dela. E o pai sabia que ela era filha e ela sabia que ela era o pai. E então, para ela, era muito difícil aceitar que ela tinha um pai, né? Minha mãe foi meu pai. Eu falei, não, tudo bem, vamos entrar no campo, vamos ver os cavalos. Eu falei, tenho certeza que algo vai mudar dentro de você, mas é tudo no seu tempo. E quando nós entramos no campo, e eu lembro que ela falava assim pra mim, eu já sou próspera, eu não preciso de pai pra nada. E a gente entrou no campo e ela escolhe, né? Ela escolheu um cavalo pra ser o pai dela e um cavalo pra ser a mãe dela. E o cavalo do pai foi assim, surreal. O amor que aquele cavalo deu pra ela. Durante todo o tempo, durante a 1 hora e pouco que a gente ficou lá dentro, o cavalo ia atrás dela, onde ela ia, lambia ela, e ela chorava muito, que era o cavalo do pai, e eu dizia pra ela, se conecta com esse amor. Eu falei, aqui é alma, aqui não é o seu racional, é a sua alma e a alma do seu pai. São almas conectadas, são almas que se amam, eu arrepio de falar. Uau. Então sinta esse amor do seu pai que você nunca recebeu, mas receba do cavalo esse amor. E ela chorou muito, foi uma coisa assim, muito emocionante. E ela já com 38 anos, nunca falou com o pai. E ela tinha me falado, e acontecem coisas muito estranhas. No dia do meu casamento, eu encontrei com meu pai no supermercado, coisas assim. E eu falava, nada é estranho, tudo são as deusidências que eu chamo. Não falo coincidência, eu falo, são deusidências. Mas, e ela sentindo, eu só pedindo para ela acolher. Eu falei, acolhe esse amor, sente esse amor, observa como esse amor te falta. E se conecta com ele, com esse amor. E coloca ele no seu coração. E aí a gente fala as frases de cura, né? Pai, eu vejo você, eu aceito o seu amor da sua maneira, não da minha. Não da forma que eu gostaria. E ela foi repetindo aquilo, foi limpando, né, a alma dela, a raiva que ela tinha do pai, da rejeição. E terminou. Eu falei, bom... Aí ela falou assim, deixa eu tirar uma foto com o cavalo do meu pai. Daí eu brinquei, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Eu falei, a primeira de muitas, hein? Falei brincando pra ela. Porque ela é uma pessoa que eu já conhecia, né, lá de Taubaté. E isso era mais ou menos 1h30 da tarde, a hora que ela saiu lá da fazenda. Deu 5h30 da tarde, ela me mandou um print e diz assim, olha o que eu fiz. Ela tinha mandado uma mensagem pro pai dela, no WhatsApp. E ela escreveu assim, oi, é o celular do... E falou o nome do pai. E ele respondeu, sim, minha filha, falou o nome dela, é o seu pai. Uau. E aí ela me mandou o print, daí ela falou, o que eu faço? Ele falou, ele tem meu telefone. Daí eu falei pra ela, sente o seu coração. Falei, sinta o que você quer fazer. E faça, segue o seu coração. Daí ela falou, eu falei pra ele que era pra ele vir aqui, que eu queria que ele viesse conhecer os meus filhos, que são os netos dele. Eu falei assim, que bom, se você sentiu isso. E aí ela brincou, ela falou, tô me sentindo no Gugu de volta pra minha terra. Porque, imagina, 38 anos, ela nunca conversou com esse pai. E o que foi muito bacana
é que ela se conectou com o pai. Eu acompanho ela ainda, né? Porque eu sempre pergunto, e aí, como é que tá? E ela deu de presente pro pai ir depois, nos cavalos. E aí eu fui entender o pai, né? E aí ele conversando, né? Ele falou pra mim assim, eu tinha 16 anos quando eu tive que fazer essa escolha. E depois eu fui amadurecendo e ela foi melhorando de vida, porque ela tem uma situação financeira. E eu não tive coragem de me aproximar dela, porque iam falar que era interesse. Então ficou esse abismo entre nós. Mas eu sempre rezei por ela, eu sempre torci por ela, eu sempre acompanhei ela. Então, isso foi pra mim quando é pai e mãe, né, que é a nossa metade, é algo muito forte. E muitas coisas mudaram na vida dela depois disso. É claro que ela conhece o pai e ela fala, não é o pai perfeito, mas eu consegui hoje, eu consigo dizer, eu tenho um pai, eu consigo tomar o meu pai no meu coração. E a vida dela, ela falou, minha vida realmente mudou, eu fiquei muito mais leve. E ela falou, e eu devo isso aos cavalos. Porque a minha mãe falava pra eu procurar meu pai, a minha avó falava pra eu procurar meu pai, todas as minhas amigas falavam pra eu procurar meu pai, e eu nunca quis. Então, assim, a energia dos cavalos é uma energia muito pura, e é muito sensível, e é um animal de 500 e tantos quilos. Então, essa é uma das, né? Mas são muitas. Sentar aqui com você vai render muito. Já bastante. viu, né, gente? Você já percebeu que vai render muito. Vai ser um dane-se babadeiro, porque falar de cavalo com uma abordagem sistêmica que é pouco conhecida ainda no Brasil, né? Não é muita gente que utiliza cavalo para facilitar essa transformação na vida das pessoas, para questões que levam a bloqueios na vida, bloqueios familiares, psicológicos, emocionais, enfim. E para esse bate-papo no Dane-se hoje, eu convidei a Carol Mello, que é empresária, que é terapeuta sistêmica e que usa cavalos nesse processo de transformação humana. Nossa Senhora, só com essa história, já para começar, já marca, assim, porque realmente, quando a gente olha para trás, talvez a nossa relação com pai e mãe é até injusto, né? A gente colocar tanta culpa, às vezes, no pai e na mãe, só depois que a gente é mãe, ou quando você é pai, enfim, é que você passa a entender, né, os pais muito. De verdade. E aí ou você se aproxima ou você se distancia, definitivamente. Quão importante é realmente essa cura dentro do sistema de pai e mãe? Provavelmente é o que você mais ajuda, né, na transformação das pessoas. É o que as pessoas mais buscam ajuda para se curar, com a relação de pai e mãe? As pessoas não têm consciência do poder da relação de pai e mãe. Quando elas chegam até mim e eu falo que tem que olhar para o pai e para a mãe, muitas não querem. Muitas têm muito medo do que vai encontrar, né? Porque são muitas dores que a gente carrega dos nossos pais. Porque nós somos adultos, né? Que normalmente quem vai me buscar, normalmente é adulto, atendo criança também, mas normalmente é o adulto. E o que mais aparece é a criança interior dele. Porque quando a gente tem um trauma, a gente tem um bloqueio, vem muito. E por isso que às vezes assim, tudo é culpa dos pais. Não, não é tudo culpa dos pais. Mas nós somos fruto dos nossos pais. Então nós trazemos traumas transgeracionais, não é só dos pais, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, de todos os antepassados. Porque é importante a gente falar que a gente fala muito da herança de DNA, né, dos traços físicos e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que a gente também herda dos nossos antepassados os medos, os traumas, então a gente vai carregando tudo isso. Por isso que uma terapia sistêmica, ela faz com que você quebre todo um sistema que veio antes de você, que vem com medo, que vem com a sensação de escassez. Então, assim, por isso que a terapia sistêmica hoje, ela tá tão popular, vamos dizer assim, porque tem muita gente realmente consciente buscando ajuda. E tão importante a gente buscar essa ajuda, né? Pra gente até prosperar e mudar aquele medo, mudar aquela escassez, mudar o sistema que tá vibrando de um jeito e curar as próximas gerações. Se não é por você, faça pela sua filha, faça pelos seus filhos, faça pelas pessoas que vão vir depois de você, os seus netos, netas, enfim. É muito por esse caminho, né? Quando a gente consegue fazer diferente, a gente quebrou um ciclo. Sim. Então é por isso que a gente cura. Porque quando a gente consegue, a gente vem com uma família de mulheres que foram abusadas, que foram... Nós mulheres, né? Sim. As mulheres, nossas antepassadas, foram abusadas, não só sexualmente,
Mas uma bisavó era casada com 13, com um de 35, e ela estava ali, procriava. Então, as mulheres que vêm depois, a gente vem com isso no nosso DNA também, com essa dor dessas mulheres. Então eu vejo muitas vezes os cavalos colocam em fila, quando eles se enfileiram, são várias gerações, e eles fazem a filinha. E eu olho a filinha e eu falo assim, muito sofrimento das mulheres. Se ajoelha diante delas. Eu peço para a pessoa se ajoelhar diante de todas as mulheres. Imagine todas as mulheres aí que sofreram e se liberta disso. Com respeito, com gratidão, porque você está aqui por causa delas. Mas por causa da força delas que elas precisaram ter. Então, nós, da nossa geração, a gente já vem de uma geração diferente da geração dos nossos pais. Então, eu sempre falo que os nossos pais, eles são fruto de uma geração que não puderam fazer terapia. Sim. A gente pode. Eu vim pra cá, e eu falo que tudo é campo, né? O taxista de 72 anos, eu vim conversando com ele, e ele falou assim pra mim, você é psicóloga? Eu falei, eu sou. Ele falou, nossa, uma profissão tão necessária, né? Eu falei, Ele falou, você acredita que até criança vai em psicólogo hoje? Ele falou pra mim. Daí eu peguei e falei, mas todos deveriam ir. Eu falei, porque a psicologia, a psiquiatria, não é só pra louco. Eu falei, é pra autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vai ser. Eu falei, eu faço terapia há 20 anos, eu não sou louca. Falei pra ele brincando, né? Daí ele falou, é mesmo, mas a gente da nossa geração, isso aí era coisa de gente louca. Então os nossos pais, eles não tiveram a chance que a gente tem. Eles não tinham Google. Eu falo, basta você pensar na sua avó. A sua avó precisava, eu falava assim, hoje pra gente esquentar uma água, a gente deixa 3 segundos no micro-ondas, a água tá morna. Sim. A nossa avó tinha que pôr fogão a lenha, esquentar, enfim, são coisas tão banais. Então, nós, e eu falo muito isso, quem somos nós para julgar os nossos pais? Então eu digo, existe uma coisa que é uma questão de saúde mental, então eu não romantizo pai e mãe. A gente não pode romantizar que todo pai e toda mãe é maravilhoso. Não são. Nós não somos. Mas existem pais abusadores, existem mães narcisistas e que por saúde, e eu falo às vezes pro meu paciente, você precisa se afastar da sua mãe. Sim. A sua mãe é tóxica pra você. Não é porque ela é sua mãe que você tem que ficar grudado nela. Enquanto você quer a aprovação da sua mãe, você tá na sua criança, você não tá adulta. O adulto, muitas vezes, ele olha pra mãe e ele diz assim, mãe, valeu, muito obrigada por tudo, você me deu a vida, eu carrego você no meu coração, mas eu preciso me afastar. Mexer com mãe é difícil, né, gente? É difícil porque a gente não tem autorização social para falar mal de mãe, né? Até porque eu acho que vem toda uma questão de religião também, né? Da Maria, Mãe de Deus, que, enfim... Aí a gente entra num aprofundamento bem, bem difícil, mas que realmente é o que acontece algumas vezes, como você falou. É um vespeiro, tá, gente? Não vou mexer nesse vespeiro hoje não, viu, Carol? Por que com cavalos? Terapia sistêmica? Porque, assim, quando a gente fala terapia sistêmica, é constelação familiar. Eu já fiz várias vezes, várias constelações familiares e de diferentes formas. Já fiz com pessoas, já fiz com os bonequinhos na água, mas eu fiquei curiosa. Quando eu descobri você, eu falei, cara, eu quero entender. E aí eu te pergunto, por que fazer a terapia sistêmica com cavalos? O que tem de diferente dos outros? Então, os cavalos, por natureza, eles são seres sensíveis por natureza. A única forma deles se defenderem, eles existem há mais de 50 milhões de anos. Então, eles são muito, muito antigos e eles conseguiram se manter vivos na natureza. Por quê? Por causa da sensibilidade deles. Eles são presas. Eles não são predadores. E presas fogem. E eles são presas que eles não têm dentes, eles não têm garras, eles não têm chifre, eles não têm nada. Eles têm o coração sensível. A forma deles se protegerem é através da sensibilidade deles. Então, eles são animais que eles enxergam quase 360, eles têm uma visão que é diferente da nossa. Eles têm neurônio espelho, então eles conseguem espelhar as nossas emoções. E eles acompanham o homem desde que o homem é homem. Se você olhar para os cavalos, nas cidades mais antigas, vai para Roma, você só vê estátua de cavalo. O animal que sempre esteve com o homem é o cavalo. E servindo. Então, assim, o cavalo já foi alimento, o cavalo já foi transporte, o cavalo depois começou a ser usado para competição. E aí começou-se a enxergar o cavalo como seres que
que servem o homem mais para questão emocional e saúde com a ecoterapia. Que é quando você monta num cavalo. Sim. E aí estimula músculo, estimula a parte neurológica. E foi daí que surgiram as constelações de ecoterapias. Aqui no Brasil foi o Paulo Newman, que é o precursor. Na verdade, a gente não tem literatura para isso, mas todos dizem, e assim, eu honro muito, ele faleceu no final do ano. Mas ele era um que trabalhava com ecoterapia e ele começou a perceber algumas coisas. Eu falava, gente, mas tem algo a mais aí. O que tem a mais? E aí ele, fazendo todas essas experiências, começou-se a perceber que poderia-se também trabalhar com curas emocionais, que é o que eu faço. Então, eu não monto. Eu não sei montar num cavalo. Os meus cavalos lá, eles são todos pet. Não monto. Então, as pessoas falam, como você tem tudo isso de cavalo, você não monta? Não, eu não monto, não tem sela, não tem nada. Eu realmente... E assim... Anne, eu não tinha contato com cavalo, eu não sou a pessoa da roça que cresceu no meio dos cavalos, a menina dos cavalos. Eu fui conhecer os cavalos por uma necessidade minha de autoconhecimento. Então, quando eu entrei no mundo dos cavalos, eu fui fazer uma constelação para mim. Primeiro eu comecei com coaching com cavalo, porque tem a parte de liderança, né? Que daí não entra na parte sistêmica. E depois, os algoritmos vão trazendo pra gente coisas, e eu fiz a minha primeira constelação com cavalos. Foi daí que surgiu a sua ideia, a sua vontade de trabalhar com cavalos? Foi, porque eu não comecei, diferente da maioria dos terapeutas, as pessoas começam como consteladores. E aí, já tá lá no bonequinho, nas pessoas, eu quero algo mais, vou experimentar com cavalo, vou estudar com cavalo. Eu fiz o caminho inverso, eu comecei com cavalo. Então, eu sou consteladora hoje? Sou, mas eu nunca fiz com pessoas. Eu só faço com cavalo. Porque, pra mim, é muito puro. Não tem projeção, porque é um animal. E o cavalo, ele mostra, ele lê o seu inconsciente, eles são cirúrgicos. Sabe o que é cirúrgico? Eu não sei nada da vida da pessoa. E a pessoa põe o pé no campo com os cavalos e tudo se mostra. Então não tem um treinamento de cavalo para isso? Como que você escolhe esses cavalos? O que a gente percebe é que os cavalos, eles são seres gregários, eles vivem em manada. E livres. Na natureza, sim, o cavalo é livre, e se você for nos lugares que tem cavalos soltos, cavalos selvagens, eles sempre vão estar em bando e soltos. O que o homem fez? Prendeu os bichinhos nas baias, sim, e tiraram eles do bando. Isso fez com que eles se tornassem menos sensíveis. A natureza deles foi se perdendo. Então, o que os meus cavalos têm diferente dos outros? Que já me perguntaram se eu dou para os cavalos dormir, sabe? Injeção nos cavalos. Porque os cavalos são muito calmos. Eu falo, não faço nada, eles são cavalos. Eles ficam soltos, eles não usam ferradura, ninguém monta neles. Eles são cavalos. Cavalos. Soltos na natureza, eles vivem em bando. E quando você olha eles como cavalos, você tem o líder da manada. E se você coloca cavalos que não se conhecem juntos, num ambiente fechado, que é como a gente trabalha, eles são seres de fuga, eles fogem. Então eles vão brigar muito lá para definir quem é quem. Então, assim, se você coloca 6 cavalos de baia para trabalhar, eles são capazes? Eles são capazes. Mas vai levar um tempo para ali definir quem é quem, para você conseguir entrar. Se você colocar 6 cavalos no espaço que eu tô, desconhecidos, cavalos desconhecidos que nunca se viram, vai levar um bom tempo pra gente conseguir entrar lá. Porque eles vão brigar muito para definir quem é quem ali na natureza. Então, assim, aqui quem manda sou eu. Vai mandar quem for o líder da manada. Mas até saber quem é esse líder... Então, assim, todo mundo fica muito curioso. O que você faz pros cavalos? Nada. Qualquer cavalo é capaz. É da natureza deles. Eles são naturalmente sensíveis. Eles são seres super espirituais também, sabe? Às vezes eu brinco, eu falo assim, acho que é tudo avatar. Porque eles ficam de uma forma, assim... A forma que eles olham. E tem algumas... Não é científico, né, o meu trabalho. Mas existem alguns dados que a gente já pode dizer. Por exemplo, vibração energética, frequência energética de um cavalo é 400, 450 Hz. É muito alto. A gente vibra em 100 e tanto, depende de como a gente tá, 150, 170. Se você saiu de uma meditação, você pode ir até uns 200. Mas é muito difícil um ser humano chegar em 450. Chega, mas é muito difícil. Uhum. E nessa, você imagina, são 5, 6 cavalos que entram no campo. Porque vai entrar aqueles cavalos que forem trabalhar para você. Eu não puxo nenhum cavalinho
Pra dizer assim, você vai entrar, você não sou eu que escolho. Eles estão todos soltos, eu abro os portões e eles entram sozinhos. E aqueles que entram, eles têm esses 450 Hz cada um. Então você imagina quando você entra num lugar que é feito só pra isso. A minha fazenda é só pra cura, eu não faço churrasco, eu não faço nada lá. Eu só trabalho lá. Não tem quem entre lá dentro e não chore, e não se emocione. Porque é um campo de muita frequência alta. Quando entra criança, que às vezes eu atendo criança, eles olham pra minha cara e falam, tia, mas eu nem tô triste, por que eu tô chorando? Aí eu falo, porque você é emoção. Eu falei, e é isso, a vibração é tão alta que não aguenta, sabe? Vem em forma de lágrimas, não é um choro de tristeza. É um choro de diferença de frequência mesmo. É muito frequência alta lá. É muito... E é muito engraçado, porque às vezes vai fotógrafo tirar foto minha, videomaker, eles falam, por que tá acontecendo? Eu tô sensível, aqui tá, eu falei, é energia. Falei, fique tranquilo, é super normal. Às vezes o fotógrafo chora, sabe, quando chega lá. Porque, às vezes, só de você olhar para um cavalo, não precisa estar lá. Nossa. Se conecta com um cavalinho, chega para um cavalo e se conecta com ele, com o coração dele, ele pode estar lá longe. Se você conseguir se conectar com ele de verdade, com o seu coração, ele vai vir até você, da onde quer que ele esteja. Você já fez alguma constelação familiar, de alguma forma? Me conta aqui, se você já fez, e como é que foi a sua experiência? Tem vontade de fazer? Gostaria de fazer com cavalos? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Eu já fiz, e só com cavalos que eu ainda não fiz, mas eu já tô aqui querendo fazer. Carol, você falou muito da sua fazenda, né? Dessa fazenda. Como que você descobriu essa fazenda? Como que essa fazenda surgiu na sua vida e você pensou, pode ser um lugar de tratamento? Essa fazenda é da minha família. Eu cresci nessa fazenda, né? Eu tinha cavalo quando eu era pequena. Como que é o nome da fazenda mesmo? Babilônia. Babilônia. Meu pai comprou quando eu tinha uns 8 anos, construiu, né? E daí eu fiquei um tempo afastada da fazenda, porque daí a gente fica adolescente, não faz mais sentido nenhum você ficar... E eu era aquela pessoa, Anne, há 6 anos atrás, quem me conhece sabe, se perguntava pra mim, você prefere ir pra Europa ou pros Estados Unidos? Eu falava pros Estados Unidos porque eu adorava fazer compra, ficar em shopping, ar-condicionado, vou dar um spoiler, então. É do salto alto à galocha. A gente vai falar também sobre isso, porque a Carol teve que realmente se desconstruir, né, como profissional, como 100%. Pessoa. Porque a pessoa que andava de salto alto o tempo todo, trabalhando, né? No mundo corporativo, de repente abandonou tudo pra usar uma galocha e ficar no meio do mato, numa fazenda. Voltar com carrapato, suja, fedida pra casa. Não, ela não tá fedida. Não, hoje não, né, querida? Mas pega um final de dia. Pega um finalzinho de dia. É carrapato, é sujeira dos pés à cabeça. É assim a vida. Então essa fazenda Babilônia já fazia parte da sua família, já era da sua família. E é muito engraçado. Engraçado não, né? A gente sabe que tudo é frequência, tudo que a gente fala. Eu falava muito pro meu pai. Eu falava, pai, aquela fazenda tá abandonada, vamos fazer um centro. E eu, como psicóloga, eu sempre soube que um dia eu ia trabalhar como psicóloga mesmo, porque a minha missão era essa, eu sempre soube, porque quando eu trabalhava na empresa de CEO, eu dava floral pro povo. Então, assim, eu falava, gente, o povo entrava na minha sala, qual floral eu tomo hoje, cara? Põe 3 gotinhas desse, 2 desse, 2 daquele. Isso que você não atuava como psicóloga, você trabalhava no mundo corporativo, não tinha nada de psicóloga, tá, gente? Então, assim, mas todo mundo te procurava pra, de alguma forma... Os clientes, eu ia em cliente fazer comercial, porque eu sempre fui super comercial, e daqui a pouco eu já tava sabendo a vida da pessoa inteira, ela me contando do filho, da filha, do outro drogado, e eu ajudando, eu não dá floral tal, busca tal pessoa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu falava, gente, eu tô no lugar errado, não é possível, o que eu tô fazendo aqui? E daí o negócio foi vindo, e eu sempre falei, depois dos 40 eu vou ser psicóloga clínica. Porque daí eu já vou ter... Na faculdade eu dizia isso, e aconteceu exatamente, com 38 eu fui pra esse caminho. E na fazenda eu falava pro meu pai, pai, vou fazer um centro de drogados, de reabilitação, alguma coisa, aquela fazenda é tão linda, é lindo lá, é lindo. E ninguém usava. Vazio. Sim, nem bicho tinha mais, porque meu pai já não queria criar gado, já não queria mais nada. E aí, quando teve o negócio do cavalo, eu falo assim, se eu fosse em algum lugar há 10 anos atrás e falasse assim, você vai trabalhar com cavalo, eu ia rir da cara da pessoa. Falar, cavalo, imagina que cavalo, o que tem a ver com cavalo? Mas, gente, foi uma coisa assim, paixão à primeira vista. Quando eu me conectei a primeira vez com o cavalo, depois de velha, né? Não me acho velha, mas em modo de dizer, eu nunca mais consegui me desconectar. É uma coisa, é magnetismo. E no curso que eu fui fazer de cavalo, a minha professora, eu lembro que ela falou assim pra mim, é incrível a sua conexão, não é de agora. Porque eu falo, não é de agora.
Porque, assim, eu tenho uma conexão muito forte com eles e eu não cresci com cavalo. Eu não era da roça, nada disso. E, assim, eu me sinto íntima deles. Eu não tenho medo, eu me sinto íntima. É lógico que eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que é uma segurança, que conhece muito de cavalo, que é o Edu, que, assim, beijo, Edu, pra você. Que se não fosse ele, eu não tava onde eu tô. Eu tenho muita gratidão por ele, porque ele é a minha segurança. Ele me explica, cavalo é isso, a orelha, sabe? Porque você tem que saber fazer a leitura do cavalo. Mas com o tempo a gente vai ficando muito na prática. Eu falo que eu sou uma entendedora de ser humano, gentóloga. Não falo que eu sou psicóloga, porque a psicologia tem um monte de coisa. A psicologia não autoriza o que eu faço. Então eu me considero gentóloga. Eu sou psicóloga formada, mas entendo muito de gente. E a fazenda, por incrível que pareça, ela fica de frente para uma igreja. Eu falo que o meu trabalho não tem nada de religião, mas tem muito de espiritualidade. Muito. Ele fica na frente de uma igreja, e a igreja do bairro chama Igreja Nossa Senhora do Bom Parto. E é o Campo da Vida, exatamente na frente da igreja. Então eu só falo assim, ali tinha que ser isso. Eu sempre soube que ia ser alguma coisa de cura, mas eu achava que ia ser de drogados. E não. Eu falo que lá é um santuário, porque a minha família não gosta, não vai, quase ninguém vai lá. Só eu que vou. E aonde era onde é o campo, era onde meu pai tinha o gado. Uhum. Então, quando eu resolvi fazer, tava tudo pronto, Anne. Não me deu trabalho nenhum. Se fosse assim, nossa, foi difícil. Não foi difícil. E as leis do sucesso do Deepak Chopra, ele diz, né? Lei do mínimo esforço. Tudo que você faz que não tem muito esforço é porque era pra ser. É o contrário. As pessoas acham que pra valorizar você tem que ter suado, nossa, foi muito difícil. Não foi muito difícil. Tudo fluiu naturalmente. E em 4 meses estava tudo pronto. Gente, isso é muito importante, porque a gente realmente, às vezes, insiste em umas coisas que não é para ser. Porque quando é para ser, o universo vai dar um jeito de facilitar esse processo. É impressionante. E é só prestar atenção também, né, no universo para ver se... E pedir os sinais. É que as pessoas não são conectadas. Quando você é conectada, você perde o sinal. A gente não é conectado, né? A gente se desconecta muito e com muita facilidade. A gente está o tempo todo buscando. Porque o racional. A mente é o nosso maior inimigo. Quando você se conecta com a sua alma, com o seu coração, você precisa desligar a mente. Porque a mente sempre vai dizer, você vai sair do corporativo mesmo, que você tem eu tinha um super salário, eu tinha uma segurança, uma estabilidade, assim, maravilhosa. Com 2 filhos para criar. Você vai? Aí eu falava assim, sai, não é isso. Eu falava, Deus, me mostra o caminho. Se for para ser, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Me mostra. E eu sou conectada com Joaninha, né? Vinha Joaninha nessa época, até no meu Instagram. Gente, teve um dia que tinha 17 Joaninhas no meu apartamento que eu morava no 17º andar, com tela. 17 Joaninhas. Eu falava, não posso desconfiar de Deus. Falei, porque 17 Joaninhas, eu pedindo. E eu pedia sinal, e as Joaninha vinha. Falava, da onde tá brotando? O povo falava assim, você põe Joaninha na coisinha do tic-tac? Não, as Joaninha, elas apareciam. Então, eu sempre falo para as pessoas, não precisa ser aquela pessoa que, trabalho com a espírito. Não, é só você começar a se abrir para isso. E a abertura é devagar, à noite numa oração, é pedir. E é impressionante como ele mostra, como Deus mostra exatamente o seu caminho. E eu sempre falava, se for o meu caminho, me traz cliente. A forma que eu vou saber se eu tô no meu lugar, se vai ser isso mesmo, é a minha agenda estando cheia. Sim. E no começo, eu fiquei na empresa e nos cavalinhos. Então, eu ficava 2 dias nos cavalinhos e 3 dias na empresa. E daí conversei, tive redução salarial, mas eu falei, dane-se, eu vou. Olha o dane-se aí, tá vendo? Olha o dane-se aí. E aí falei, nunca na minha vida faltou um cliente. Nunca. Assim, o dia que eu resolvi abrir a minha agenda, e eu atendia segunda e terça, 2 pessoas de segunda e 2 na terça, porque eu só atendo 2 por dia. Nunca fiquei sem trabalhar nesses dias. A vida toda, desde o dia que eu abri. E olha que eu tô em Taubaté, que é uma cidade do interior. O investimento, assim, não é uma terapia barata. É um investimento que eu acho que é um investimento para a vida. E nunca faltou cliente. Eu nunca fiquei de bobeira lá.
Nunca. Então a gente sabe que esse é o caminho, né? Então, Sim. assim, Deus vai mostrando. Sim. Então a gente precisa se conectar e acreditar naquilo. Mas aí, por exemplo, eu chego lá na Fazenda Babilônia, só pra gente entender a dinâmica do negócio, tá, gente? Eu já tenho que chegar sabendo, eu quero fazer constelação porque a minha relação com meu pai, ou tenho que constelar minha relação com a minha mãe, quero constelar minha relação com meu filho, sei lá. Ou você pode chegar livre, tipo, tema livre. Aí você chega lá, os cavalos chegam até você. Como é que é É assim, Anne, na minha metodologia, eu não chamo de constelação. Tem constelação. E eu descobri que o que eu faço não é só constelação, porque fazendo o meu curso de constelação, eu descobri que você pode, por exemplo, se tem um problema com seu marido, você pode abrir um campo, você e o marido. Tá, então vamos pôr ela e o marido e vamos ver o que vai acontecer no campo. No meu, obrigatoriamente tem pai e mãe. Não tem escolha. Vai ter o pai e vai ter a mãe. Entendi. Então, eu acabei falando, isso aqui é uma coisa que pra mim faz muito sentido. Mas eu uso as bases de constelação, as leis sistêmicas, tá ali, mais outras milhões de coisas desses anos que eu fiz curso até, sabe Deus onde. Mas assim, o que acontece? Você não precisa saber. Porque como é um movimento de alma, tem muita gente que entra no meu Instagram e não sabe nem o que tá fazendo ali. E aí a pessoa me manda, eu não sei, mas eu tô chorando, eu tô extremamente emocionada, parece que tem algo que tá me chamando pra ir aí. Eu tô sonhando com um cavalo, E aí eu falo, é o campo, tá te chamando. Quando você se sentir pronta, venha. E aí, às vezes, a pessoa vem com algo pronto. Olha, eu tenho depressão. Olha, eu tô com câncer. Eu tenho um problema com a minha filha. E, às vezes, a pessoa fala, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu fui, sem saber o que eu tava fazendo lá a primeira vez. Eu cheguei e falei, olha, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu vim de curiosidade e vim. E aí, quando a pessoa não sabe muito, normalmente ela tem que olhar o essencial. Mas eu converso, eu fico 1 hora e pouca antes conversando com a pessoa. Não posso saber da vida dela, não posso saber como foi o pai, como foi a mãe, mas eu preciso entender o que trouxe ela lá, então. Qual é a questão do momento para eu poder ajudá-la. E aí a gente sai dessa conversa com uma questão específica, que precisa ser escrita e materializada. Porque quando a gente escreve, a gente materializa. Então tem o caderninho, a caneta, e ela vai escrever para ela saber exatamente o que ela está olhando. E pode acontecer de entrar no campo e esse tema mudar. A pessoa às vezes fala, Carol, depois disso, da abertura do campo, porque na hora que abre o campo, já mostra muita coisa. E eu já vou traduzindo para a pessoa. Eu falo, ó, ali tá mostrando tal coisa, ali tá mostrando tal coisa. Então você leva a pessoa para esse campo, e aí os cavalos que precisam se aproximar, eles vão se aproximar. Eles entram. E conforme eles vão se movimentando, ou dependendo da posição deles, aquilo vai te dando sinais, te mostrando do que está acontecendo no campo daquela pessoa. É assim, o campo mesmo, onde a gente trabalha, já tem frequências. O que são frequências? No meu, tem mandala, tem cristal, tem foto, e cada um tem uma frequência. Então tem a frequência do perdão, que eu senti, e tudo que eu senti, que tinha que ter. E ele foi fazendo aos poucos. Então, há 6 anos atrás não era desse jeito. Ele foi se aprimorando. Então, tem perdão, tem união, tem o campo da vida, tem o campo dos antepassados, tem o campo do dinheiro, tem o campo da carreira. E aí, essas frequências, os cavalos, eles se aproximam delas. Então, elas me ajudam a fazer a leitura. O próprio campo. Sim. E o cavalo também é frequenciado. Então, eu tenho o cavalo que representa a mãe, eu tenho o cavalo que representa o pai. Por mim. Entendi. Tá? Mas esses cavalos eu não falo pra pessoa. Mas assim, quando o campo é aberto pela mãe, eu já sei que ali tem coisa. Quando a mãe abre o campo, quando o pai abre o campo. Mas aí eu não costumo falar pra pessoa, ó, esse aqui é o pai. Porque depois eu deixo a pessoa escolher. Porque daí fica oculto. Então se você for e você escolher o cavalo que é frequenciado na mãe pra ser a sua mãe, com certeza você tá com muita conexão. Agora, se você escolhe o cavalo do pai para ser a sua mãe, eu vou dizer assim, a sua mãe era mais pai? A sua mãe era mais sua provedora? Tinha mais energia masculina? A pessoa vai falar, tinha. Eu falei, porque você escolheu o cavalo que tem a frequência do pai para ser sua mãe. E aí eu faço essas relações. Então, tudo já tem a ver com o campo da pessoa. Entendeu? Tudo. É impressionante. Agora, uma coisa que a gente busca a vida inteira, né, gente? Não sei, é pertencer, né? O pertencimento é algo que todo mundo busca o tempo todo, assim. E toda família, ela possui uma série de valores, eu até anotei isso, que são estabelecidos e nós acabamos nos adequando
para sermos aceitos nesse sistema que já foi pré-estabelecido dessa família que você veio. Então, esse padrão familiar acaba moldando quem a gente é de uma forma geral. Qual que é a consequência disso? A gente acaba reproduzindo aquilo, né, dos nossos antepassados, da nossa família, dentro desse sistema familiar que já está estabelecido como seguro, como aceitável, como adequado, como confiável. E aí é que muitas vezes a gente tem os traumas e limitações que a gente carrega para a vida inteira. Então, assim, você até falou, né, da coisa do pai e da mãe, da gente tratar bem pai e mãe, e como a gente agora vem buscando essa cura, que os nossos pais não tiveram acesso. Mas agora a gente tem consciência, talvez, de que a gente precise disso. E quebrar esses padrões e esses traumas que limitam a gente dá trabalho também, né? Porque é um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta, porque a gente sempre vai para um lugar confortável. Porque tá no nosso sistema, isso é confortável para mim. Por mais que você saiba que aquilo não te faz bem, você vai para aquele lugar. Porque você vibra, às vezes você quer prosperar, mas você vibra na escassez, porque todo mundo vibrou na escassez. Então você coloca na sua cabeça, mas tem que ser trabalhoso. Porque se eu não for trabalhoso, como foi para os meus pais, não vai ter valor. E como que a gente quebra? Eu adorei isso que você falou, que se é fácil, vai fluir fácil. Para mim é sempre tão difícil. Não, e aí se não for difícil, também eu não dou valor. Mas é assim, eu sempre falo, Anne, que primeira coisa, escolha. Decida, você quer? Eu quero. Porque quando a lei do pertencimento, né, é a primeira lei, e a gente precisa pertencer a um clã, você sempre vai estar tentando se adequar para você se aceita ali. Isso é desde pequena. Então, o Bert, ele dizia... É o Bert Hellinger, né? Foi quem criou a constelação familiar. E todo mundo que faz constelação familiar se baseia nessas... Que são três pilares, né? Do pertencimento, a hierarquia. A hierarquia, respeitar pai e mãe, quem veio antes de você. Exatamente. E equilíbrio. Dar e tomar, dar e receber. Tá entendendo a confusão? Então. Pegou, né? Peguei. Pegou a confusãozinha. A lei do equilíbrio, depois eu te conto, você que é mãe. Meu Deus do céu. Meus filhos vivem falando pra mim, mãe, pais dão, filhos tomam. Eles falam pra mim, porque eu falo, pais dão, filhos tomam. Equilíbrio é tão babado pai e mãe que eles não entram na lei do equilíbrio. Porque os pais dão, os pais vão sempre dar muito mais e receber muito menos. Não a gente já sabe disso. Então, a gente já sabe só disso. Que a gente sabe, mas o que a gente quer fazer quando os nossos pais ficam velhinhos? Devolver tudo que eles deram pra gente. Principalmente aquelas pessoas que são vidradas no pai e na mãe. Porque tem gente que endeusa o pai e a mãe, né? E é muito difícil quando a gente fala assim, então, mas assim, a lei da vida não é essa. Então não é que você tem que abandonar seu pai e sua mãe, mas a melhor forma de você devolver pros seus pais a vida que eles te deram, porque assim, o que tem de mais lindo que você recebeu dos seus pais? Independente se seu pai foi o melhor pai do mundo ou o pior, a vida, isso é fato, você tá aqui. Precisou do espermatozoide do seu pai e do óvulo da sua mãe e do sim, né? É um sim. O maior sim que a gente recebe é da nossa mãe. Porque é a mulher que decide se a vida vai continuar ou não. Se a gente não quiser, a gente simplesmente tira um filho. Quantos abortos a gente vê por aí? Sim. E que é uma exclusão, né, da lei do pertencimento. Então, quando a gente olha e diz assim, mãe, eu agradeço pela vida, e a melhor forma de eu agradecer pela vida é fazendo algo de bom com a minha. Não é cuidando de você. Entende? Você é mãe. O que você mais quer para seus filhos? Uma mãe coerente. Nossa, aqueles alçam voos lindos e que vão viver a vida deles. E que você vai estar lá se precisar de você. Se precisar de mim, volta, mas vai voar. Então, isso é uma mãe saudável. Mas uma mãe que viveu para os filhos, ela começa daí a o quê? A cobrar. Eu larguei a minha vida inteira por vocês. Eu trabalhei a vida inteira para vocês terem o que vocês têm. Não, você trabalhou a vida inteira porque você gostava de trabalhar. Muitas vezes é por isso. Eu trabalho porque eu gosto. Eu falo aos meus filhos, eu não trabalho por vocês, eu trabalho por mim. Então não se culpem, não precisa se sentir culpado. A mamãe trabalha muito porque a mamãe ama trabalhar. Eu adoro o que eu faço. E não é por vocês. Vocês têm as consequências, é claro, mas não é por mim. Então, quando a gente aceita isso, o peso dos filhos também dá uma diminuída. Você imagina você ouvir do seu pai a vida inteira que ele tá te largando, te abandonando por causa de você. E, na verdade, muitas vezes não é porque ele ama.
O meu pai, ele é um cara que ele tem 80 anos e ele trabalha, ele é o primeiro a chegar na empresa até hoje. E eu falo pra ele, pai, não foi por nós. Eu recebi com muita gratidão tudo que veio de você. Mas você ama o que você faz. Já vi se você tá até hoje, você não precisa mais trabalhar. E aí, hoje, ele tem essa consciência. Ele fala, realmente, eu trabalho porque eu gosto. Porque eu gosto de desafio, eu gosto de vencer. Eu falei, que ótimo. Então, esse peso não é meu. Esse peso eu já deixei com ele. Então, a gente precisa... pai e mãe é muito sagrado. É muito sagrado. E como que a gente... a melhor forma da gente viver bem com a gente mesmo é não julgando os nossos pais. E eu falo que, assim, honrar pai e mãe, não tá escrito na Bíblia amar pai e mãe. Tá dizendo honrar pai e mãe. É diferente. Carol, você tá dando tapa na cara de geral hoje. Mas é porque não passa pelo vínculo do amor. Trago verdades, Carol Mello. Como é que você vai amar um pai que você não conhece? E quantas famílias no Brasil, né? Quantas mulheres estão aí sozinhas? Como é que você vai amar uma mãe que eu vi uma entrevista com a mãe da Isabela Nardoni? A mãe, agora ela tem, né, a Ana Carolina. E ela, essa semana, a menina, assim, foi abusadésima pela mãe dela. Abusadésima, a ponto da mãe entregar ela para os homens. Abuso, criancinha. Então, como é que eu vou falar para essa menina que ela tem que amar essa mãe, gente? Não vai passar pelo vínculo do amor. Mas vai passar pelo vínculo do respeito. De repente, dela entender, falar, tudo bem. Eu nasci dessa mãe, é uma mãe abusadora, que eu preciso me afastar dela. Mas eu tenho gratidão, porque se eu não fosse ela, eu não estava aqui viva. Sim. E às vezes, quando é muito doloroso para a pessoa, principalmente com o pai, que é mais difícil isso em mãe, né? É mais fácil a gente achar em pai. Pai abusador, que estuprou filha, já vi vários. Eu falo assim, você consegue, pelo menos, se conectar com o espermatozoide dele? Que é você? Pronto, já tá ótimo. Então, é sempre uma escolha sua. Sim. Sim. E aí a gente volta de novo no pertencimento que a gente estava falando, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem lealdade sem perceber a repetição desses padrões, mas a gente é leal a tudo que eles viveram e a gente não consegue quebrar, porque a gente pertence a gente é leal para pertencer mesmo. É meio confuso de entender, mas é isso. É porque assim, Anne, quando você faz tudo de acordo com o que a sua família... Todo mundo... O Bert, ele dizia, numa família de ladrões, quem não é ladrão, tá errado. Porque para aquela família, por isso que a gente nunca vai dizer se é certo ou se é errado. Numa família de abusadores, vários são abusadores, não é o primeiro. Eu sempre digo, não começou em você, mas pode terminar em você. Sim. Então, e por que é tão difícil a gente quebrar padrão? Porque a gente daí tem que lidar com a culpa de fazer diferente. Então, se eu sou de uma família onde todo mundo sempre foi muito pobre, sempre trabalhou muito, mas nunca teve muita prosperidade, se eu ouvir a vida inteira dizendo que dinheiro é sujo, que para ter valor, você tem que ralar, trabalhar não sei quantas horas por dia. E aí eu olho para aquilo e falo assim, gente, mas isso não faz sentido para mim. Eu vou jogar bola e vou ficar rico lá no futebol. E fica. O que acontece com muitos jogadores que a gente vê a história? Eles voltam a ficar pobres. Sim. Por quê? Porque eles não conseguiram lidar com a culpa de ser diferente. Para eles é muito mais fácil voltar, porque daí eles se sentem pertencentes ao clã deles. E são leais ao tudo que aconteceu na família. Exatamente. São leais ao campo. Então é muito difícil romper padrão. E eu sempre gosto de falar que não é uma sentença. Porque às vezes as pessoas pegam cortes, né? E falam, então só porque todo mundo teve alcoólatra, eu também vou ser alcoólatra. Não. A gente não é tudo que a gente é leal, mas algumas coisas, principalmente aquelas coisas muito, muito fortes que a gente sente, que você sabe que você precisa mudar, mas você não consegue. Você fala assim, eu sei que eu preciso fazer diferente disso. Mas racionalmente tá tudo certo. Mas não vai. Na prática não consegue. Mas por quê? Antepassado. E assim, o problema é que isso é inconsciente, né? E eu acho que o legal de quando você faz uma terapia sistêmica como a constelação é que ela joga luz para esse problema que você até então não via. E aí você fala, gente, mas como que eu não percebi isso antes? Como que eu não me toquei disso antes? É óbvio que eu faço isso, é óbvio que eu sou leal à escassez, é óbvio que eu sou leal ao medo, é óbvio que eu sou leal a tudo que os meus antepassados carregaram e passaram, e eu tô tentando ser leal a eles, honrando eles, né? De uma certa forma. E aí a gente falou de pertencimento, a gente falou do equilíbrio, né?
E da hierarquia? Hierarquia é aquilo que eu te falei de antepassados, né? Que começa com pai e mãe. Sabe aquelas bonequinhas russas que você vai maior... Matrioska, né? Que vai abrindo, vai ficando. Essa é a nossa vida. Então, o pititico é pequeno diante do grandão. Então, assim, os que vieram... E você é o pititico, tá? Você não é o grandão. Você é o pititico. Você só é grandona perante seus filhos. Daí você é grande. E é muito louco, porque as mães de hoje em dia, eu trabalho muito com mães, elas não se colocam como grandes. Ela deixa a criança ser grande. Não, mas é que, olha, Carol, eu preciso me separar, meu marido bate em mim, mas o meu filho não deixa. Eu falo, mas pera lá, quem que é o grande da história? Quem é o adulto? Ai, mas ele não deixa, ele já disse pra mim. Quantos anos ele tem? 7. Daí eu falei, então a questão tá em você, não tá no seu filho. Você tá dando poder pra uma criança que não tem poder. Porque se você tá certa do que você quer, seu filho vai, como consequência, ter uma mãe muito melhor. Então você tá vulnerável. Então a gente tem que trabalhar sua força. Vamos olhar pra sua força, pra você se colocar no lugar certo no sistema, no lugar de grande perante seu filho. Sim. E quando você vê que a pessoa, ela tá se colocando menor que o filho, quando você vai olhar pra trás, que daí eu não vou olhar pro filho, eu vou olhar pra mãe dela. A relação com a mãe também é a mesma coisa. Ela também tá como mãe da mãe, entendeu? Ela também leva a mãe pra lá, leva a mãe pra cá, decide qual que é o médico da mãe. A gente, com os nossos pais, a gente tem que entender, mesmo eles velhinhos, enquanto eles estão sãos, a decisão é deles, não é nossa. E a gente se mete muito, né? Total. Decide por eles, assim. E aí, não, vamos mudar a casa deles, vamos tirar eles de onde eles moram para ir para uma outra casa. E vamos mudar o médico, você tem que ir nesse médico, você tem que fazer isso, você tem que ir na academia. Então, assim, os pais acabam vivendo a vida que os filhos determinaram para eles, né? Isso realmente... Inverte a hierarquia. Inverte a hierarquia e tira o poder deles, né? Fala assim, poxa, eu sou pai, eu sou mãe, eu tive sempre poder sobre você e de repente... se tira tudo dele, né? Porque às vezes ele não tem o trabalho, já não tem a vida, né? Ou a disponibilidade de poder viajar, não tem mais a saúde em dia para poder fazer essas viagens. Você tira a única coisa que sobra, que é o poder que o pai e a mãe têm sobre você, que você quer mandar ainda no pai e na mãe. E mais ainda, o poder de decisão. Sim, exatamente. Pra tudo. Poder de decisão para tudo, exatamente tudo. isso. Então, isso, e o problema não é nem deles. O problema é de quem faz, é do filho. Por quê? Porque quando a gente não vê força nos nossos pais, a gente não vê força na gente, a gente tira a nossa própria força. A nossa força, o meu trabalho lá, no final, eu pego a pessoa, eu falo pra pessoa, aqui é o campo da vida, olha para aquela igreja, a igreja Nossa Senhora do Bom Parto, independente de religião, mas é a igreja de renascimento, tome a força do seu pai e da sua mãe, então você tem que olhar pra frente e imaginar o seu pai e a sua mãe atrás de você, lado direito, pai, lado esquerdo, mãe, e atrás deles os seus antepassados, imagine eles te empurrando pra vida e não olha pra trás. Você tem que olhar pra frente. Se você caminhar olhando pra trás, o que acontece? Você cai. Então, se você tá querendo seguir a vida, você tem que parar de olhar pros seus pais. Não é abandonar os pais, mas é cuidar da sua vida. E deixa que eles cuidem deles. Entende? E eles têm condição pra isso. Então, quando a gente olha pros nossos pais e fala, ai, tadinho, tão fracozinho, nossa, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo pelo meu pai. Você perguntou se seu pai precisa? Se seu pai quer? Então, eu tenho uma história de uma amiga minha, ela é uma mulher super empoderada e tal, viaja muito, vai fazer evento fora, e ela fez assim pra mim, veja se pode, meu pai querendo me buscar no aeroporto. Tá velhinho, imagina que eu vou fazer ele sair de casa no domingo, velhinho daquele jeito. Eu falei, mas ele tá com condição de dirigir? Não, ele tá bem, mas não vou fazer isso com ele, coitado. Daí eu falei assim pra ela, por que, coitado, se ele quer? Ai, Carol, você acha que eu vou fazer isso com meu pai? Aí eu falei, faz uma experiência, um dia, e diz pra ele, tá bom, pai, vai me buscar no aeroporto. Aí ela falou assim, vou pensar. E aí um dia, ela me ligou chorando, ela falou assim, Carol, você não sabe como foi a minha experiência com meu pai. Eu quero te agradecer. Foi um momento feliz, o pai dela, né? Chorava. De alegria. Não, o pai dela chorava. De ver, de se sentir útil. Ele falava assim, minha filha, você, tão poderosa, deixando eu vir te buscar. Você pode vir com quem você quiser, você pode tratar o chofer. e você deixou eu vir te buscar. Eu falei, você percebeu o presente que você deu pro seu pai? O presente que você deu pra você com um simples sim? Então a gente desqualifica a força deles. Sim. Quando chega um certo momento, porque já tá mais velhinho. Então a gente tem que treinar a nossa paciência com eles. Um dia eu tava no avião e eu tava conversando tava um velhinho
e com a bengalinha dele, o filho e eu. E eu comecei a bater papo, falei que eu trabalhava com cavalo e tal, eu adoro falar, né? Aí, na hora de pegar o menino pegou a malinha do pai, e o pai tava com a malinha de rodinha e com a bengalinha. E o filho pegou e falou, daqui, pai, que eu levo pra você. Esse pai, ele falou, mas que saco! Eu tenho condição de carregar minha mala. Ele falou. Aí eu olhei e fiz assim, o senhor tá certo. E muito bem, eu fiz assim, de graças a Deus tem um pai assim, sabe? Porque o seu pai tá mostrando pra você o quanto ele ainda é forte, o quanto ele é capaz. E você pega a força do seu pai. Eu falei, ele tá só mostrando pra você que ele tem condição. E se você olha a força no seu pai, você vê força em você, deixa ele. Daí ele falou, obrigada, viu? Porque olha, é o tempo inteiro ele querendo fazer as coisas pra mim. E colocando o pai no lugar frágil. E daí você fala que o velhinho é ranzinza. Não é, gente. Ele só tá querendo mostrar pro filho assim, filho, você pode contar comigo ainda. Eu ainda tô vivo, eu ainda tô aqui, eu ainda posso. Então, valoriza isso, mesmo que seja menos. E cuida da sua paciência. Porque, assim, a verdade não é que ele queria ajudar o pai, ele queria acelerar o processo. Que o pai ia mais devagar. Sim. Então, a gente tem que cuidar da nossa paciência nessa fase. E ver essa força neles. E se já tá doente, já tá com alguma questão, eu sempre falo pros meus pacientes, veja a vida do seu pai e da sua mãe. Se você tá aqui hoje, eles têm força. Você tá aí. Então, olha a força deles durante toda a trajetória da vida, porque daí você consegue tirar a força deles pra você e pra vida. Se você olha o pai e a mãe fracos, você se vê fraco. É matemático. Você é metade um, metade outro. Profundo esse papo, hein? Bem profundo. Bastante. Carol, basta uma sessão de terapia sistêmica com cavalos para tratar de algum assunto cabeludo, difícil, ou você precisa de mais sessões? Uma basta? É assim, eu sempre falo que a constelação era vista como uma terapia breve. Hoje ela é um lifestyle, hoje ela é uma filosofia de vida. Sim. Quando você consegue incorporar essas leis na sua vida, então eu falo, esse momento nosso, para quem está assistindo, já é. Porque se a pessoa conseguir incorporar, bom, não julgo mais os meus pais. É claro que eu julgo os meus o tempo inteiro, mas assim, é orar e vigiar. Assim, pra que eu tô fazendo isso? Pra que fazer clubinho pra falar mal da mãe? Não precisa. Olha, pra que fazer clubinho? Pra que fazer clubinho? Porque às vezes, assim, a minha família somos 5 mulheres. Nossa! Então você imagina se a gente Coitada não tinha clubinho pra falar da mãe, pra falar do pai. Eu falava, gente, não faz mais sentido esse clubinho pra mim. Porque, assim, vamos aceitá-la exatamente como ela é. Vamos aceitar o nosso pai exatamente como ele é. Então, faltou muita coisa? Claro que faltou. Pra mim, pra você, pra todos. Mas esses são eles. Eles não vão mudar. Eles vão mudar se eles quiserem. São os pais que nós escolhemos. Então, assim, aprendemos com ele? Aprendemos. Não vão mudar? Não vão mudar. Então, aceite-os como ele é. E se aquilo não for suficiente, se for dolorido pra você, se afasta deles fisicamente e se aproxima deles no coração. Às vezes a pessoa precisa se afastar fisicamente pra conseguir se aproximar do pai e da mãe no coração. E é muito mais profundo quando a gente se aproxima deles no coração. Porque se eu depender da minha mãe ser boazinha, ela não vai ser. Ela não vai mudar. Mas se eu escolher, eu quero me reconciliar com a minha mãe dentro de mim. E para isso, eu preciso me afastar dela, porque ela me faz mal. Tá tudo certo. Tem idade mínima para fazer constelação? Qualquer idade pode fazer? Eu sempre peço para constelação, no meu, que tenha pelo menos uns 12 anos, para ter um discernimento, porque o meu tem muito de comunicação, de entendimento da pessoa. Normalmente, quando é criança, a questão tá no pai e na mãe, mas o pai e a mãe nunca querem olhar. E aí eu não faço. Porque eu falo assim, a criança é muito reflexo do pai e da mãe. Então, quando é muito criança, eu falo assim, você pode ir olhar para uma questão do seu filho. Você, como mãe, pode olhar para a questão do filho. Até 18 anos, depois não. Depois o filho já é adulto, é ele que tem que tomar as decisões. É muito importante a pessoa querer. Tudo que é sistêmico precisa vir do movimento da pessoa querer. Não adianta, eu ganhei de presente. Eu não aceito quando é presente. Não atendo. Eu falo, você quer dar de presente? Ótimo. Mas a pessoa vai ter que entrar em contato. Porque daí eu vou ver se a pessoa quer ou se a pessoa não quer. Porque senão não vai fazer movimento sentido. De nem o cavalinho nem entra. É mesmo? Já aconteceu do cavalo não entrar? Uma vez. Se abriu a porteira lá, nenhum cavalo apareceu? Nenhum. Mas era o não que a pessoa precisava. É mesmo? Ela falou, foi o não mais dolorido que eu recebi na minha vida. Mas foi o não que transformou minha vida. Porque ela pensou, nem os cavalinhos entraram pra mim. Gente, que loucura. Não entrou.
Que loucura isso. Depois da sessão, tem alguma lição de casa, assim? Você faz a sessão lá? Eu sempre fico disponível pra pessoa. Tá. Mas nunca precisei, Ana. Nunca precisei dar suporte terapêutico pra ninguém. Porque é muito poderoso, de verdade. Porque mexe com o campo, mexe com energia, não é uma coisa só racional. Eu sempre pergunto se a pessoa faz terapia, porque é lógico que surgem inúmeras questões e que você pode esmiuçar depois aquilo numa terapia tradicional. Eu mesma faço terapia tradicional há muitos anos e eu acho que é maravilhoso, porque é aquela coisa semanal. Mas a terapia com os cavalos é uma terapia que envolve muita profundidade e é uma questão muito de alma. Mas é muito eu falo que assim, as pessoas têm uma visão às vezes da constelação que é meio traumática. Porque você tem que saber fazer. Porque senão você realmente mexe com questões muito delicadas da vida da pessoa. E tem consteladores que fazem aquela pessoa reviver a dor de novo. Tipo assim, você teve um trauma muito grande, você vai viver tudo aquilo de novo ali, no campo. Eu não tenho essa metodologia, mas tem muito a ver com o meu jeito. Eu sou muito alegre, pra mim as coisas têm que ser leves. As coisas têm que ser boas. Mesmo na dor, a gente consegue fazer com leveza. E os cavalos me trazem muito essa leveza, sabe? De olhar para aquilo, olhar para aquela dor que às vezes aparece. Sim. E dizer para ela assim, a dor existe. Olha para ela e diga, eu acolho você. Você faz parte, mas hoje eu escolho deixar para trás o que era seu e ficar com o que é meu, porque isso é da minha mãe, isso não é meu. Porque às vezes a gente, por amor cego, a gente quer fazer pela mãe. Então assim, minha mãe não conseguiu, mas eu vou conseguir por ela. Eu vou conseguir por ela. E é muito forte essa questão com mãe, com filho. Quantas vezes a gente assume o lugar de pai? Filho mais velho, às vezes, assume o lugar de marido da mãe, se a mãe perde o filho muito cedo. Se a mãe perde o marido, ou se a mãe separa, ela é uma mãe que ficou muito sozinha. O filho mais velho, às vezes, assume o lugar do pai. Esquece que ele é filho, ele fala, eu sou o homem da casa. Ele não é o homem da casa. Ele é filho. Gente, olha, haja constelação e haja terapia, viu? São várias. Carol, já encaminhando para o final da nossa entrevista, porque estamos falando aqui igual, né? Um monte, porque tem muita dúvida mesmo, e esse assunto, eu acho, de constelação, de terapia sistêmica, ele é sempre muito envolvente, é muito curioso, porque tem praticamente pura espiritualidade, né? Não tem nada de ciência. É espiritualidade pura, assim. Então, você realmente acredita ou você não acredita. E a gente aqui não tá tentando pregar nada, tá, gente? Deixar bem claro, assim, quem quer, vai, faz a sessão de constelação, enfim, diferentes formas. E se fizer sentido pra pessoa, se aquilo, de alguma forma, ajudar na cura, tocar, né? Eu acho que é o que vale. Olhando para trás, toda a sua vida, você como mulher, e aqui a gente só recebe mulheres, eu só entrevisto mulheres, qual mulher você acha que fez ou faz a diferença na sua vida? Minha mãe. Sua mãe? Sem dúvida. Mesmo tendo o grupo da fofoca para falar mal da mãe, a Carol escolhe a mãe. Nossa, minha mãe é uma mulher maravilhosa. Ela eu demorei muito para me conectar com a minha mãe. Eu fui me conectar de verdade com a minha mãe depois dos 30 e tantos anos. Depois que eu fui mãe. A minha mãe, ela é uma mãe de 5 mulheres fortes. Ela fez filhas muito fortes. É lógico que eu cato os cacos, né? Porque é filha pra não ser sustentada por homem, tem que ser independente, tem que desbravar, tem que isso, tem que aquilo. E hoje a gente cata os nossos caquinhos. Sim. Mas eu olho pra minha história, eu olho pra minha vida e eu digo assim... Graças a essa mãe, eu sou essa mulher que eu sou. Graças à rigidez, a minha mãe era muito brava, eu morria de medo da minha mãe. E eu sempre falava assim, eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. Pergunto se eles têm. Tem. Tem. Então, mas é assim, a gente repete padrão, não tem jeito. Parece que eu falo, eu não quero, tudo aquilo... tudo que você tem mais medo, me diga o seu maior medo, que é pra onde tu caminhas. Se você tem seu maior medo de ser igual à sua mãe, você vai ser igual à sua mãe. Esquece. Freud já dizia. Viu só? Então, Então é melhor tu parar de ter medo da mãe e de querer ser igual, medo de ser igual à mãe. Medo de ser igual à mãe, só porque você tem a sua mãe dentro de você. Não tem como você fugir. Você pode ressignificar muita coisa, você pode se inspirar em algumas coisas e menos em outras. Mas no momento de estresse, vai baixar. Eu falo, baixou, Dona Rose. Eu falo para meus filhos, baixou, Dona Rose.
Porque baixa. Não tem jeito. É o que eu aprendi na minha vida. Ai, muito bom. Carol, eu sempre termino perguntando pra minha convidada qual foi o dane-se da vida dela. Você já deu um dane-se ao longo do episódio, então eu não vou terminar com você perguntando qual foi o dane-se da sua vida. Eu quero terminar o episódio de hoje com algo que a Carol me deu aqui, entre almas e manadas, seu despertar através da sabedoria dos cavalos. São cartas, né? Uhum. E aí essas cartas, ela me ensinou que eu preciso mentalizar alguma coisa e aí eu preciso escolher uma carta. Então, sei lá, vou mentalizar alguma coisa aqui e vamos ver que carta que vai sair pra mim. Eu vou ler junto com vocês. E se você puder comentar alguma coisa, claro. Carol, pra tentar elucidar esse mistério. Conquistar. Olha aí. O ato de conquistar. Conquistar é uma jornada repleta de desafios e vitórias. Como um cavalo que, com determinação e força, atravessa terrenos difíceis para alcançar novos horizontes. Cada conquista, grande ou pequena, é um passo em direção aos seus sonhos. Para conquistar algo, você precisa ter certeza do que deseja. Isso exige coragem para definir metas e disciplina para segui-las. Lembre-se de que o caminho pode ser longo e cheio de obstáculos, mas cada esforço vale a pena quando você enxerga os frutos do seu trabalho. Além disso, conquistar não se refere apenas a objetivos materiais ou profissionais. Não precisa nem explicar. Não, né? Tamo aí. Espero que sirva também para você essa mensagem. Conquistar dos cavalos nem sempre está ligado realmente a objetivos materiais ou profissionais. Não, a maioria das vezes não, né? Que nos traz felicidade não está realmente ligado ao profissional ou financeiro, mas é muito pessoal, né? Exatamente. Nossa, adorei, espero que tenha feito sentido pra você também que tá aí assistindo a gente. Carol, terminando. Vocês gostaram como eu gostei? Eu não sei, eu tô aqui, querendo já ouvir de novo o episódio pra tirar mais lição de tudo que a Carol falou. Tem o livro da Carol, do Salto Alto à Galocha, ela fala muita coisa sobre terapia sistêmica, de como ela largou realmente o salto alto. E para quem está passando talvez por uma transição de profissional, né, largando uma coisa para começar outra coisa profissionalmente, quem sabe lendo o livro dela não te inspira e ouvindo de novo esse episódio também não te ajuda a ter coragem e tomar as decisões certas. Para conquistar. Exatamente, mas não esquece que o que tem que ser, vai ser fácil, as informações vão surgir, os sinais vão aparecer, mas não esquece de se conectar com esses sinais. Verdade. É isso. Obrigada. Gente, obrigada, Carol. Foi um prazer, minha querida. Prazer. Espero você lá nos meus cavalinhos. Eu tô curiosa pra fazer, eu confesso. Esses olhos azuis, eu tenho uma de olho azul, que eu tenho certeza que você vai falar, essa aqui sou eu. Sério? Olha aí, um olho igual o seu. Olha aí, eu já quero fazer. Ai, meu Deus. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem, eu falo sei. que todo mundo que vai lá tem que ter coragem, porque desveste muita coisa, clareia muita coisa, mas é muito lindo, muito maravilhoso, muito divino, é muito de Deus. Vamos colocar aqui o @ da Carol, para vocês, quem quiser seguir a Carol, entender um pouquinho mais do trabalho dela, ela posta sempre lá no Instagram e te ajuda também a desvendar esses mistérios da vida. E dos nossos traumas e coisas que a gente carrega e que a gente não precisa mais carregar, tá, gente? Verdade. O passado é o passado, presente é o presente, olhar para o futuro com mais leveza. Obrigada pela sua companhia, um beijo e até semana que vem. Tchau.